Esse aqui é o nosso podcast Sem Categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós pedimos sobre nós o seu Espírito, venha sobre nós para que nós possamos retomar o nosso trabalho, nossa missão aqui no podcast Sem Categoria. Pedimos as suas graças sobre o Gustavo, sobre o Ricardo, sobre a Angélica, sobre mim, para que nós possamos sempre estar abertos a escutar a tua voz e assim, por meio deste canal, por meio das mídias, poder transmitir a sua vontade. Consagramos a nossa vida a ti, Mãe Santíssima, para que a Senhora nos proteja neste ano que se inicia, nesse 2021, que nós rompemos agora, nós iniciamos agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco e Santa Teresa, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que já nos acompanha pelas mídias sociais, você que já nos acompanha aí pelo Facebook, pelas mídias de áudio, e você que caiu aqui de paraquedas. Não saia daqui sem apertar o sininho, se inscrever no canal, né? Nos acompanhe, saiba mais quem são esses três, no caso está faltando uma, porque na verdade somos quatro, estamos sem a cerejinha do bolo hoje, mas ela virá nos próximos episódios. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Chegamos! Primeiro programa de 2021. Um novo tempo se inicia a partir de agora. E sem perder a notícia, sem perder o humor, sem perder o ritmo, vamos apresentar a nossa galera de sempre. O nosso músico Tadeu Oliveira. Feliz ano novo para vocês. Feliz 2021. Que era velho ficou para trás. Ano novo, vida nova. Sabe que comigo pão é pão, queijo é queijo, tapa é tapa e beijo é beijo. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. E pronto. É papo 10. Feliz 2021, galera! E com muita cuca no lance, o nosso professor Luiz Gustavo. Vai, Luiz! Made Bolt. Bom dia, boa tarde, boa noite. É com grande alegria que iniciamos esse ano, primeiro ano 2021. E como diz o poeta, para que se construa um futuro incrível, é necessário vivenciar um presente imensurável. E bora nessa. Grande abraço, shalom. E sem perder o ritmo, simbora. Vamos embora porque já falamos sobre... Nerd raiz, nerd clássico, o homem dos palcos, aquele que sai de trás das cortinas e mostra para você a sua arte, a sua interpretação. Quando está por trás das cortinas, mostra a sua direção, seu poder de dominar os bastidores, seus textos, seus improvisos. O nosso mestre dramaturgo, Ricardo Soares Rixan. Que abra as cortinas para o nosso artista. Que abra as cortinas da vida, que abra as cortinas da evangelização, pois o espetáculo do amor de Deus, que é o espetáculo da vida real, já começou. Seja bem-vindo, você, protagonista da sua história. Mais um capítulo da sua história com Deus será escrito em 2021. Simbora! Chegamos! E por falar em 2021, já vou aqui disparar o primeiro tópico. Que rufa os tambores. Como foi o seu 2020 e o que mudou agora nesse comecinho de 2021? Como é que tá? Como é que foi o seu ano? Foi muito bem, com pandemia, sem pandemia, com isolamento? Como é que foi? Autoconhecimento, carências? O que rolou? E o que mudou para este ano de 2021? E vamos começar com... Deixa eu ver aqui. Ele agora revidou, o outro foi junto
E eu tentando narrar aqui sozinho. Eu me senti carente. Tudo bem, Luiz Gustavo? Vai você voltou. Sempre cola, sempre dá certo. Isso foi jogo sujo porque ele estava por muito tempo sozinho. Mas enfim, vamos aí, né? Vamos aí. Não, vocês dois combinaram, estão os dois de listra hoje. Mas nos bastidores todos sabem quem foi a primeira lista a aparecer. Então vamos aí, né? Primeiramente, eu queria esclarecer um processo, né? Uma coisa assim que eu percebi, né? Principalmente nessas primeiras horas, por que não dizer assim, né? De 2021, esse aspecto de muitas vezes. É claro que foi um ano muito cansativo, né? Mas já rotularam como o ano difícil, né? 2020, o ano difícil. Não, 2020 é o ano desafiante, é o ano. Na realidade, o porquê, né? Eu não gosto muito dessa denominação da gente alencar 2020 como ano difícil, certo? Porque eu acho que supervaloriza o que é ser difícil, né? Todos os anos no decorrer da nossa vida, né? Principalmente a nossa vida missionária, foi um ano difícil, né? Então, se você rotula esse ano de 2020 como um ano difícil, está supervalorizando essas dificuldades, né? Eu aceito mais o processo de dizer que foi um ano sem precedente, um ano imensurável no sentido de desafios, né? Um ano que a gente realmente vive a cada 100, 200 anos. E realmente, né? Devido a toda a complexidade do viver do ano, pandemia, um ano que você fica 10 meses meio que trancado na sua casa, né? Você tem o processo de desinstalar. E por ter sido o ano de 2020 assim, a gente esquece, né? Ou pelo menos eu esqueci, vou me colocar de forma pessoal, que é o começo de uma nova década, né? O ano de 2020, ele encerrou a década dos anos 2010, né? E iniciou, com 2021, a década dos anos 2000, né? A década de 2000, né? De 2020. Por que não dizer os anos 20, né? Então, é um aspecto, assim, que traz esse olhar, sabe? Nesses primeiros dias, primeiras horas de 2021, eu fui realmente contemplando isso. Olhando para 2020, com um olhar de algo notável, um ano notável, né? Não estou aqui dizendo que não foi difícil, não foi nada disso. Mas a definição dele deve ser como um ano sem precedentes, né? Porque realmente não teve, né? Da nossa geração, nós não encontramos, é muito difícil ter encontrado alguém que viveu algo parecido, né? Foi algo totalmente novo para a gente, né? E deste novo, como já dizia lá, o filósofo, o poeta, né? Das necessidades que surge a criatividade, né? No ano de 2020, eu vi assim, eu me senti muito orgulhoso como comunidade, né, das nossas ações como comunidade de evangelização, né? Esse desinstalar, esse realmente ir ao encontro, com muitos trabalhos de oração e aconselhamento. Fica a dica aí para você, se está precisando de conversar com alguém, alguma orientação, nos procure, né? A Live SH, né? E, com certeza, para nós, de forma pessoal, o Sem Categoria. O Sem Categoria nasce também do nosso coração, desse desejo de evangelizar, desse desejo de falar e se comunicar com você. Já somos uma comunidade pequena, para esse oceano que é a internet, mais grande para esse coração de irmãos, para esse desejo de partilhar, né, que vai estreitando as nossas amizades e, principalmente, vai estreitando o nosso desejo daquele like, daquela curtida, daquele comentário que você já está deixando aí, né? Com certeza, e principalmente daquela conversa pessoal que vamos tendo com Deus, né? Então eu não consigo olhar, eu sou uma pessoa otimista, né? Eu não consigo olhar para o ano de 2021 e só ver as dificuldades, eu também vejo as graças, né? Principalmente no aspecto do autoconhecimento. E fica a dica aí, vamos olhar com um pouquinho mais de otimismo, né? Porque foi um ano que entrou para a história, né? E como que você entra na história? Fica a dica aí, vamos conversar um pouquinho disso para frente. Grande abraço, shalom. Ixan? E aí, Tadeu, como é que foi para você? Eu sigo mais ou menos a linha do Gustavo, e conforme ele ia falando, eu ia percebendo assim, a gente não quer minimizar tudo que aconteceu no ano de 2020, dizer que não foi um ano sem precedentes, né? Não querer dar esse nome de um ano difícil, porque senão parece que todos os outros anos a gente estava no País das Maravilhas, né? Tava tudo lindo e maravilhoso, e não é isso, né?
Agora também a gente não minimiza o que aconteceu esse ano. Essa pandemia que chegou, ela realmente ela arrasou, né, muita coisa. Muitas famílias, nações, economia das nações, o sistema de saúde das nações, e tudo isso, assim, tem um peso muito grande na história, né? Na história da sociedade moderna, mas também na história individual de cada um que passou por isso, né? Não perdeu nesse ano só quem teve o seu parente, a sua pessoa próxima, o seu amigo que faleceu, não foi só esse que perdeu. Claro que esse teve uma perda muito grande, mas nós perdemos muito da nossa liberdade, muito do nosso autodomínio de poder escolher aonde estar, o que fazer, com quem estar. Então foi um ano realmente assim que a gente teve que aprender a viver de uma nova forma, a qual eu sou muito resistente em assumir que esse será o nosso novo normal. A gente viveu um ano anormal, então a gente não pode pegar o que a gente viveu nele e querer trazer como normalidade. O nosso normal é estar com as famílias, é estar com as pessoas, é estar junto uns dos outros, é fazer o que a gente fazia antes. Isso é o nosso normal e não deve haver um novo normal, senão a gente vai estar aceitando essa condição. A gente vai ver como quem aceita o que está sendo colocado, né, por conta desse vírus, dessa pandemia, que é um mal. E o mal a gente não aceita, a gente combate, a gente elimina, a gente tira as forças dele, né, não deixa com que ele seja mais forte. Se a gente assume na nossa vida um novo normal, a gente está dizendo que é essa pandemia, esse acontecimento está ditando as regras da nossa vida. Então a gente tem que sim lutar por aquilo que nós já tínhamos, que talvez não era a vida mais perfeita, talvez não era o ideal que a gente traçou para a gente quando a gente era criança e quando fosse adulto ia conquistar. Talvez não seja isso, né? A gente não estivesse vivendo nessa condição. Porém, a gente não pode aceitar essa condição que veio com essa pandemia como a condição que vai nos definir como sociedade posteriormente. Isso seria de uma apatia muito grande. A gente estaria assumindo uma condição apática diante dessa situação. E a nossa condição humana, né, como vamos dizer assim, né, como ser dominante no planeta, ela ia estar comprometida, porque nós íamos estar vivendo segundo uma condição, sendo definidos por uma condição. E não é isso, né? Não é isso, né? O 2020 não pode trazer essa mensagem para a gente. O 2020 não pode marcar a nossa vida dessa forma. Até porque, mesmo diante de tudo isso, a gente tem que olhar o quanto a gente venceu em 2020, né? Estamos aqui. Estar aqui é vencer o 2020. Né? Cada um que está vivo, cada um que sobreviveu, cada um que suportou, cada um que passou por isso, mostrou para essa pandemia, mostrou para esse ano difícil de 2020 que não é ele que define o meu futuro. E é um risco, né? A gente que assume uma condição de viver segundo algo que já passou, a gente está anulando a nossa condição de ter o futuro que a gente merecia e deveria ter. A gente vai estar permitindo que essa condição determine o nosso futuro. Então a gente, né, tem que olhar para 2020, tudo que a gente passou, chorar pelo que foi sofrido. Eu não gostaria de trazer esse tipo de assunto para a nossa discussão, né, mas não é olhar para as pessoas que morreram e dizer, e daí? Né, todo mundo morre um dia, né? Como foi dito, né? Não é isso, não é essa discussão que eu quero trazer, mas é uma ação que a gente não deve, a gente tem que sofrer sim por aqueles que se foram, sentir a dor, mas a gente não pode parar nessa dor, a gente deve olhar para o lado e ver os que ficaram, e o que fazer por eles, e o que fazer junto com eles. As perdas que nós tivemos, e aí não foram só também perdas humanas, mas também de emprego, perda material, perda financeira, são coisas que nós precisamos nos restabelecer para correr atrás novamente. O novo normal não pode nos acostumar a viver com menos, a viver perdendo. E aí acho que é por isso que esse se torna um ano atípico, sem precedentes, mas não
ser esse o ano difícil. A gente já vem vivendo anos muito difíceis ao mesmo tempo. Esse trouxe uma dificuldade grave e específica, mas ele não pode fazer com que a gente esqueça que a gente tem capacidade de lutar e de passar por essa situação. Que 2020 seja o ano em que a gente 2021, na verdade, seja o ano em que a gente vá trabalhar agora, que a gente passou 2020 tentando entender o que a gente estava vivendo, agora que 2021 seja o ano que a gente vá trabalhar para não deixar com que isso tome conta e defina a nossa condição como sociedade. É hora de assimilar o golpe que a gente levou em 2020 e devolver, como sociedade, como pessoa individualmente. E aí, por isso estão os protocolos, para que a gente continue seguindo, para que a gente continue respeitando, e esperando e trabalhando para que a solução chegue logo e chegue a todos. Para que a gente também não resuma o ano de 2020 somente à pandemia. Aconteceu tanta coisa na minha vida que se eu for resumir o 2020 à pandemia, eu não agradeço pelas coisas boas que eu tive, eu não olho para o crescimento que eu tive como pessoa, e aí corro o risco de ficar paralisar o meu desenvolvimento naquilo que eu estava antes. Então, sim, eu tenho que olhar para mim, ver o quanto que eu cresci, as coisas que eu conquistei, e deixar com que isso vá definindo como que vai ser o meu 2020. Tem uma frase no filme O Demolidor, na série, na verdade, O Demolidor, que a freira fala para o Matt Murdock, que é o Demolidor, né? Quem vive preso ao passado fica impedido de construir um futuro. Então, se eu ficar preso no que 2020 me mostrou e assumir o que eu vivi em 2020 como novo normal, eu comprometo o futuro que eu venho a ter. Né? 2021 a gente faça diferente. 2020, de uma forma muito particular, foi um tempo de redescobertas. A grande mídia fala muito de você precisa se reinventar, das reinvenções. Não, a gente se descobre, a gente se redescobre, né? Nesse 2020, com toda essa situação atípica que já foi falada, foi um período de redescobertas, redescobrir potenciais, redescobrir que você pode, tantas pessoas se redescobrindo em seus novos empregos, né? Gente que era formada e não formada foi vender a coisa na rua, né? Foi se descobrir numa nova profissão, e de uma forma muito particular a descoberta, né, do Sem Categoria pra gente, né, como podcast, o surgimento de nós como Sem Categoria, e também esse tempo novo que se inicia, né, buscando novas possibilidades, né? Muitas vezes aquela frase meio chavão que o sofrimento traz amadurecimento, de certa forma nos traz. Tem gente que vai sair da pandemia melhor do que entrou. Tem gente que vai sair da pandemia pior do que entrou. Isso vai depender como cada um vai lidar com as realidades que lhe servem, né? É um tempo de autoanálise, né? Esse tempo isolado é propício, e ainda mais no final do ano, onde a gente costuma fazer aquelas avaliações e projetar as coisas para o próximo ano, né? Dar esperança para o próximo ano. E 2020, de uma forma particular, foi esse tempo de parar, né? Fomos obrigados a parar, repensar em muitas situações, economicamente, vocacionalmente, né? Como pessoa, como indivíduo, tendo compaixão por aqueles que se foram, né? Unido ao planeta, vendo quanto você é pequeno, quanto você é sensível, né, a um vírus que ninguém vê, mas que está por aí matando as pessoas, e quanto isso traz um novo olhar, um olhar mais humano, né? A grande frase é que estamos mais humanos. Essa situação toda nos fez ficar mais humanos, no sentido de sentimentos, no sentido de descobrir os seus sentimentos, dar nome a esses sentimentos. E isso me lembra uma frase que eu vi hoje na sessão no filme do Superman, que estava
passando agora à tarde, né? Quando o Superman vai para... Sério? Sério, passou o Superman. O Homem de Aço. Man of Ah, Steel. perdi. A, Perdi. aquela cena que ele vai para a igreja e fala pro padre que ele é o alienígena que estão procurando. E ali ele começa a conversar com o padre, com o sacerdote, e ele fala, não confio no Zod, personagem. Também não confio muito nos humanos. Aí quando ele tá saindo, o padre levanta e fala, acredite, dê um passo na fé, dê um passo antes de confiar, dê um passo de fé, né? E esse passo de fé que a gente é convidado a dar hoje, né? Com as incertezas do que virá, com a esperança de um ano que se inicia, mas com a consciência de um aprendizado do que se passou. Não, é porque realmente a gente não está dizendo, né? Pegando um pouco a fala do Tadeu, a gente não está fazendo apologia, que agora você tem que sair na rua, viver normal, né? O primeiro ponto não é apologia, não é essa, mas, como diz no nosso hino, né? Temos que mostrar para momentos atípicos como esse, que somos esses que não fogem à luta, né? Então é muito importante você também não deixar a esperança sair do teu coração, né? Não olhar para isso, como o Tadeu muito bem vai colocando, olhar para isso como se fosse só mais uma coisinha que mudou um pouco e eu vou me adaptar a isso daqui e vou viver dessa forma daqui agora o resto da minha vida. Não é esse processo, né? E eu me lembro muito bem, a nossa fundadora dizia, muitos padres da comunidade também, né? Esse fato de você sair melhor, sabe? Você entrar na pandemia de uma maneira e procurar sair melhor, assim. Eu coloco isso como ano de 2020, né? Eu espero que vocês que estão nos assistindo, vocês saiam melhor do ano de 2020 do que vocês entraram, né? Na transição de 2019 para 2020. De verdade, eu desejo isso para vocês. E se por um acaso não conseguiram, que saiam melhor de 2021, então. Vamos fazer propósitos e focos de melhorarem, né? Ano após ano, né? Saímos mais felizes, mais alegres, mais contentes com o nosso viver, batalhando mais pelas coisas que queremos conquistar, com mais próximo dos nossos familiares, das pessoas que amamos, e também das pessoas que, de uma certa maneira, queremos longe, que possamos trabalhar o nosso perdão, que podamos trabalhar o nosso olhar, né? Espero que, sinceramente, no ano de 2020 você possa ter esforçado-se um pouquinho mais. E se por um acaso não conseguiu, ao ano de 2021 começando aí, bora nessa. E a partir de agora, vamos ao nosso Tadeu. segundo... Tadeu. Não, só fazendo uma pequena menção aqui, essa frase que o Gustavo citou do hino nacional, ela completa assim, mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Ela é a frase da minha vida, é a frase da minha vida, mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Essa é mais uma situação em que nós devemos, assim, né, erguer o nosso braço, né, contra essa situação e lutarmos pela nossa normalidade. Nossa normalidade foi, de certa forma, tirada, não resumindo o ano a isso, né, nossa liberdade foi, de certa forma, tirada, mas lutar pela nossa liberdade de ser, nossa liberdade de existir, nossa liberdade de viver. Eu precisava fazer essa menção, acho que eu nunca falei em vídeo nenhum nosso, né, que essa é a frase da minha vida, mas eu precisava expressar isso para vocês, né, e obrigado, né, por fazer lembrar dessa frase, Gustavo. Eu realmente fico sempre muito inflamado, muito emocionado quando eu lembro, quando eu ouço ou quando eu cito essa frase. É a frase da minha vida. Comentem aqui, então, coloque no seu comentário aqui qual foi a sua frase de 2020 e qual é a frase que você quer para 2021. Divide esse momento aí com a gente. Não esquece de deixar também o seu like, não esquece também de compartilhar, se inscreve no canal, tá bom? E quando você curte os nossos vídeos, o YouTube continua recomendando nossos vídeos para você. Então, para que você continue vendo sem categoria, deixa aí sua curtida e comente aí quais são as suas frases de 2021 e qual foi a sua frase de 2020, certo? Com certeza. E também acompanhe os nossos cards aqui, vou deixar para vocês aqui um pouquinho de como foi a preparação deste nosso fim de ano e também alguns vídeos quanto a perguntas e respostas. Né? Deixa aí a sua pergunta também,
caso Você não vai pôr queira. making off, não, né? Não, o make-off é aquela história, né? Se vocês querem make-off, pedem aí no comentário, quem sabe a gente senta para poder compartilhar um pouco mais intimamente quem somos por trás de toda essa estrutura que gravamos para vocês aí. E vamos ao nosso segundo tópico, que rufa os tambores. Nesse segundo tópico, já que demos essa introdução como foi 2020 e o que muda para 2021, como assumir essas responsabilidades em 2021? Como que a gente faz para assumir, né? Entre esperanças e incertezas, como isso acontece? Como colocar esse propósito na nossa vida, né? Quais são os seus propósitos para 2021? E agora, já que eu comecei com o Luiz, vou começar com o Tadeu. Agora, aquele momento que você fica feliz de ter começado a outra, porque essa pergunta é mais pesada. Não tem crise não. Ele né? até virou agora a câmera aí, ó. Tudo bem, como assumir as responsabilidades em 2021? A gente tem o ano anterior justamente para poder traçar esse paralelo, né? A gente foi muito conduzido, né? Houve muita ação externa da nossa vida determinando ou ditando como seria a nossa vida em 2020. E deu uma aparência assim de que a nossa autonomia como ser humano, ela foi suprimida, né? Ela foi enfraquecida. Realmente, né, o que determina a nossa assumir responsabilidades é a nossa autonomia em tomar as decisões, principalmente em escolher aquilo que para mim é importante e aquilo que não é importante. Por conta de toda essa falta de orientação que nós tivemos pela novidade, né, essa má novidade que veio em 2020, nós ficamos um pouco desorientados, né, sem ter a condição de ter uma resposta própria para conduzir a nossa própria vida em relação ao que vinha se apresentando a nós como sociedade. E acho que para que nós possamos assumir a responsabilidade com todo esse contexto social, né, na verdade, que nós vivemos, humano, e aí nós como religiosos também temos que citar essa responsabilidade, a nossa responsabilidade como religioso. Eu acho fundamental que nós tenhamos em nós enraizados, e não só em nós como religiosos, mas também como indivíduo pertencente à sociedade, a consciência de protagonismo das ações. Eu tenho que ser protagonista das ações, eu tenho que sem uma vaidade, né, sem uma autopromoção, mas também ter uma postura ativa, protagonista na sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso, né? É que a gente às vezes acaba sendo despojado, né? Acaba sendo retirado de nós essa condição de tomar decisões, de assumir responsabilidades perante ao cenário social, ao cenário profissional, ao cenário familiar, porque a gente, no final das contas, não sabe o que fazer. E aí acaba sendo conduzido pelas circunstâncias, pelo que é ditado, pelo que é dito, pelo que de certa forma, imposto para nós. Nem tudo isso é ruim, né? Nem tudo que é dado a nós é ruim. A gente também não pode demonizar tudo que nos é orientado pelas autoridades, pela mídia, não pode descredenciar, porém a autonomia particular, né, a nossa autonomia própria nossa como ser humano, nos dá a condição de olhar essa situação, olhar tudo que nos é apresentado, nos é dado, e a partir daí também assumir a nossa responsabilidade. Eu me perguntava assim, né, como assumir responsabilidades em 2021? Isso traz uma pergunta, tá, mas qual é a minha responsabilidade? Qual a minha responsabilidade como ser? Para que a gente possa assumir uma responsabilidade, para que a gente possa ter autonomia para assumir responsabilidades e para que a gente possa assumir o nosso protagonismo,
eu tenho que ter uma consciência plena de fato quem eu sou, que fatia deste bolo me pertence, né? Ou melhor, que fatia deste bolo sou eu, dentro da nossa sociedade e aí dos diversos ambientes que nós estamos inseridos, ali eu represento uma parcela, eu represento alguém ali, eu não sou um espectador de tudo isso, eu sou parte atuante, eu sou parte do cenário, eu sou parte dos protagonistas, né? Então, o que cabe a mim como sociedade, como ser individual nessa sociedade? Eu ia pensando bastante nisso, né? É claro que a gente tem que, quando se fala assumir responsabilidade, tem que ter uma consciência de que eu sou responsável por alguma coisa, então. Alguma coisa aí depende de mim para acontecer. Então eu preciso me questionar qual que é a minha responsabilidade. Para eu saber qual que é a minha responsabilidade, eu preciso saber quem eu sou. E aí eu vou trazer um pouquinho para mim particularmente. Quem eu sou, né? Eu sou um religioso, sou um missionário, mas também sou um profissional, também sou um familiar, também pertenço a uma família. E em cada nicho desses, né? Qual que é a minha responsabilidade? Eu faço parte da sociedade. Qual que é a minha responsabilidade como ser pertencente dessa sociedade? Então, a partir da minha vida, eu vou trazer alguns tópicos aqui. Vamos começar pela parte da sociedade. Como sociedade, como indivíduo integrante da sociedade, eu tenho que ser responsável também pela vida dos outros indivíduos dessa sociedade. Nós temos aí protocolos, né? Vamos falar desse nosso cenário. Nós temos protocolos a serem seguidos. Então, é minha responsabilidade, em vista do cuidado com o outro, seguir esses protocolos. Todo cuidado que é passado, todo cuidado que é orientado, a orientação que é determinada. Para que a gente possa, como sociedade, viver bem a responsabilidade que nós temos um com o outro. Mas vamos mudar um pouquinho o cenário. Vamos imaginar que a gente estivesse na nossa vida ordinária sem uma pandemia. Eu também tenho responsabilidades, também tenho compromissos que devem ser cumpridos, e esses devem ser mantidos principalmente, porque essa condição que nós estamos vivendo, creio eu e espero em Deus que ela seja passageira, mas voltam as responsabilidades que eu já tinha e talvez surjam novas. Eu sou responsável pela manutenção do ambiente que eu vivo. Eu sou responsável por não jogar lixo na rua. Eu sou responsável por tratar bem as pessoas que estão à minha volta. Eu sou responsável em poder proporcionar um alimento que esteja faltando para a pessoa necessitada. Então, assumir as responsabilidades em 2021 primeiramente, saber que eu já tenho responsabilidades na minha vida que precisam ser cumpridas, né? Eu preciso colocar meu lixo para fora, é uma responsabilidade, mas também é uma responsabilidade minha avisar o coletor de lixo que talvez tenha vidro quebrado. Eu tenho essa responsabilidade. Hoje, nós estamos muito em evidência que nós temos que passar álcool em gel, manter as mãos limpas, utilizar máscara, evitar aglomerações, sair somente quando for necessário, minimizar os contatos com quem é grupo de risco. Essas são as responsabilidades que nos são colocadas hoje, por uma condição atípica, que Deus quiser, o mais breve possível, passageira. Mas eu não posso esquecer das responsabilidades que eu já tenho, de manter os meus impostos pagos. Isso como sociedade. Como religioso, eu tenho a responsabilidade de anunciar a mensagem que eu porto, a mensagem que eu sou portador. Porque todo esse contexto, antes já se tinha essa necessidade, mas hoje mais evidente ainda, de uma mensagem de esperança, de paz, e uma mensagem que não é um analgésico, ela é um alimento. Essa mensagem ela é um alimento, essa mensagem de esperança, de perseverança, de busca da fé, ela não é um analgésico, ela é algo que vai nos sustentando, né? Então tem essa responsabilidade de transmitir esse alimento espiritual como missionário. Essa responsabilidade minha, que agora nós precisamos assumir em 2021, ela não é uma responsabilidade específica desse tempo, mas ela é uma responsabilidade que foi minha, né, que eu assumi, né, que eu preciso continuar vivendo ela. Só posso fazer isso se eu entender que eu faço parte de todo esse contexto, todo esse movimento. E aí eu volto à palavra que eu falei no começo, né, da minha fala.
É preciso assumir o protagonismo da minha parte como sociedade, do meu ser em meio aos outros, do meu estar em meio aos outros. Eu tenho que ser parte atuante. E como parte atuante, como parte que tem ações que refletem direto na sociedade, eu tenho que agir segundo elas, tanto socialmente, né, quanto como no contexto de pagar as minhas contas, de ser responsável, de seguir os protocolos, de ter uma conduta reta para evitar problemas com a lei, como missionário também, de ter um coração acolhedor àqueles que estão necessitados de ouvir a mensagem que eu tenha transmitido, de acolher aquele anúncio que eu tenho para fazer, de testemunhar e alimentar as pessoas com o evangelho. E eu também tenho uma responsabilidade com as pessoas que estão à minha volta, que são as mais próximas, né? Tenho que cuidar delas, eu tenho que me deixar ser cuidado também, é uma responsabilidade com a minha própria vida, de olhando as minhas necessidades, permitir que o outro venha cuidar de mim também. Então, as responsabilidades para 2021, elas têm que ser as mesmas que eram de quando a nossa vida estava no seu ordinário normal, e acrescida dos protocolos que nós temos que seguir. O fato de nós sermos religiosos, de nós termos uma forma de viver particular, não nos tira da sociedade, não nos coloca acima, né, acima da lei, né, vamos dizer assim, né? Ao contrário, nós temos que, como religiosos, como missionários, dar um testemunho de seguir aquilo que nos é transmitido. Então, é responsabilidade nossa também, como missionário, estar atentos ao que as determinações públicas, né, elas são colocadas, e segui-las como um testemunho de coerência de vida. Então, uma responsabilidade também. Tudo que nos é colocado a viver como sociedade é perfeito, é bonito e nós temos que aceitar tudo? Não, não é isso, né? Nós temos que ser responsáveis também para denunciar aquilo que fere a sociedade, aquilo que, de certa forma, compromete o bom desenvolvimento, né, de um povo. E aí a gente não está falando de preconceito, está falando de um conceito que nós temos a partir da nossa forma de viver, a partir daquilo que é direito nosso assumir como nossa forma de vida, e dentro disso tentar expor ao máximo o sentido de tudo isso, de por que nós vivemos, de por que a nossa opinião é essa, porque a nossa forma de viver, ela não é fruto de uma decisão individual ou mesmo que coletiva, mas ela é parte da nossa verdade mais profunda. Então, a minha conduta como religioso no meio social, ela parte da minha natureza mais profunda. Então, também eu tenho responsabilidade de, como missionário, também, dentro daquilo que me é colocado como sociedade, expressar aquilo que não favorece o bom desenvolvimento social, sempre partindo do espiritual. Eu acredito que acho que eu me fiz entender, pelo menos os meus amigos me entenderam. Se você não entendeu o que eu falei, se ficou muito, muito subjetivo, né? Ou pode deixar aí nos comentários, Tadeu, não entendi o que você quis dizer. Eu vou explicar para você, tá bom? Luiz Gustavo, agora é com você. Pessoal, realmente, assim, o Tadeu falou uma palavra que eu gosto muito quando se fala desse aspecto de assumir responsabilidades, né? Que é o protagonismo. Interessante que eu estava vendo um vídeo um tempo atrás, né? Eu também fui acometido, né? Não com o coronavírus, graças a Deus, mas com a perca do emprego, né? Para aqueles que... Acredito que eu já partilhei aqui, mas eu fui professor universitário por quase 10 anos, né? Ser exato, né? 7 anos e alguma coisa, que eu fiquei 2 anos afastado devido ao meu tempo de missão. E este aspecto traz muito para a gente esse olhar de protagonismo, né? Eu acredito que o aspecto de assumir responsabilidades está no protagonismo, sabe? De ser protagonismo mesmo, de fazer a diferença. E no vídeo que eu estava dizendo, que eu falava aqui, né, a pessoa realmente dizia, né, a pessoa era um vídeo mais assim, na parte de empreendedorismo, na parte de marketing digital, né, que hoje está tão em alta, e ele dizia a importância de ser responsável por algo, sabe, de ser responsável, de ser diferente, que muitas vezes a gente quer mudar as coisas como se fosse da noite para o dia. O Padre Léo falava nisso também, tem uma pregação famosa dele, que ele fala, né, principalmente nesse processo de virada de ano, né, ele fala, não, esse ano aqui, se você olhar, olha aquela árvore, amanhã, que é dia 1º de janeiro, ela vai estar do mesmo jeito,
Sabe por quê? Porque ela está condicionada neste tempo de ser dessa forma. E ela só passa a mudar de acordo com que ela vai sentindo os ventos e os sopros que vai fazendo a sua mudança ser móvel. E ela não muda do dia para a noite. A mesma coisa são com a gente. Temos que ser protagonistas no sentido de olhar para a nossa vida e dizer, eu quero mudar. Você tem que ter o protagonismo de querer fazer um exercício físico, não só no sentido estético, mas no sentido de saúde, sabe? Aquela caminhada, né? Temos que ter a consciência, ter o protagonista de ter essa visão que somos seres sociáveis, né? Que o aspecto, a dificuldade, a anomalia do nosso normal, da nossa rotina, nos leva, sim, a uma mudança. Mas esta mudança tem que nos conduzir a um protagonismo, a um ser diferente, sabe? Eu assumir isto mesmo. E, acima de tudo, você tem que assumir o desejo de cumprir esses propósitos que provavelmente você que está nos assistindo tenha feito, né? Tenha olhado para a sua vida, que no período de fim de ano a gente faz esses propósitos, né? Mas as coisas só começam a mudar quando você é protagonista no sentido de construir a mudança, um dia de cada vez, sabe? Então, pessoal, porque é muito importante você assumir o protagonismo da sua vida, né? E ter os objetivos também para cumpri-lo da melhor maneira possível. Eu entendo, né, como o Tadeu muito bem disse na sua fala, temos as nossas responsabilidades sociais, temos os cuidados e todas as diretrizes para ainda viver, né, porque ainda estamos em um tempo que necessita esse cuidado maior por nós, pelos próximos, né? Mas você também tem que ter um olhar de ser sempre este que é um sinal de mudança, independente da situação, independente da dificuldade, independente do tempo que você está vivendo. Seja sempre o sinal de mudança na sua vida. É isso. Grande abraço, shalom. Vou pegar aqui um texto básico aqui, só o primeiro parágrafo. Vivemos em tempos complicados nessa sociedade ansiosa. Se não nos decepcionamos com os outros, dificilmente não nos decepcionamos conosco mesmo. O protagonista do romance, o vendedor de sonhos, questionou: quem não atrai o tempo com os seus filhos por mais algumas horas trabalhadas? Quem não mais atrai seus sonhos pelo excesso de trabalho? Uns atraem ao Deus que creem com religiosidade exclusiva, outros atraem com a ciência ao controlar os seus pares. Outros ainda atraem a sua criatividade pelo medo de se abrir para novas ideias. Trecho do livro Código da Inteligência Emocional. Enquanto os meninos falavam, né, sobre adquirir essa responsabilidade, o protagonismo, assim como diz no livro, é você assumir, seja com dores ou com amores. Se você se magoou, é porque você se deixou se magoar. Se você, no ano que passou, conseguiu fazer alguma coisa, parabéns. Se você não conseguiu, não se cobre tanto, mas se permita a novas ideias, se permita a novas coisas. Se permita ficar conosco aqui no Sem Categoria, deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Se permita, né? Quando se fala de protagonismo, quando se fala de assumir, é você se permitir e ter consciência de que tudo que lhe acontece é porque você deixa. E até mesmo a impor os limites, seja nos relacionamentos, ou seja na sua vida cotidiana, seja na busca por um novo trabalho, ou na descoberta de uma nova potencialidade. Mirando para esse novo ano que se inicia, ser protagonista também é ser ciente e consciente, como disse o Tadeu, das suas potencialidades, daquilo que você tem, autoconhecimento. E também se permitir, pois não adianta saber que você sabe, mas se permitir a experimentar a vida. Eu vi uma frase que se encaixa bem com esse livro, é que eu não sei de quem é a frase. Se você souber, escreva aí nos comentários. Deu uma escrevida aí nos comentários. Se você vive, mas não se permite, desculpa, você viveu uma vida medíocre. E nesse tempo de redescobertas, temos que ultrapassar limites, os nossos próprios limites. E até onde a gente vai, até chegar no nosso limite. Quando a gente chega no nosso limite, é quando a gente fala: Deus, agora é com você, porque o meu limite é esse aqui. E ele dá o chão para você pisar. Assim como no bloco anterior, eu falei daquela cena do Homem de Aço que passou hoje, por a gente estar em pleno domingo,
onde ele falava de um passo de fé. Dê você esse passo de fé aí, ó, do outro lado aí da telinha. Dê esse passo. Tenha esperança, mas não a esperança parada, estática, mas a esperança que, lembrando Cortella, que fala no seu vídeo, a esperança não do verbo esperar, mas do verbo andar. Uma esperança que não fica parada, mas fica em contínuo movimento, pois a esperança parada só espera. Uma esperança que não é parada faz acontecer. Protagonista também é você ter consciência de que você pode fazer acontecer. Isso em todos os aspectos. Seu aspecto moral, seu aspecto religioso, né? Nós, como vida comunitária, somos chamados a ser esperança. Mas a esperança não é a ausência de guerra. A paz não é a ausência de guerra. Temos esperança. E essa esperança não é uma esperança que fica estática, esperada. É a esperança que faz acontecer. Então, ser protagonista é fazer acontecer. É se permitir a se fazer acontecer. E você? Você que está aí do outro lado da telinha, você se permite? Escreva aí nos comentários. Continue com a gente nessa saga até onde... E isso já dá um link para o nosso próximo tópico. Quais são os seus propósitos para 2021? Já que falamos sobre nossas responsabilidades e como lidar com elas, geralmente no começo do ano a gente tem aquela listinha. Esse ano eu corro mais, esse ano eu como menos, esse ano eu desencalho, esse eu ano... fiz uma... Quais são os seus propósitos para 2021? O que você vai fazer para correr atrás? E como lidar com a expectativa e com a realidade? Como é que é isso? E agora eu vou começar... Começa você, vai, mano. Eu não tenho muita alternativa para começar. Vai logo pelo Tadeu. Eu tô rindo, porque acho que foi a primeira vez na vida que eu fiz, né? Uma lista assim de... Na verdade, não foi uma lista de expectativas, mas eu fiz uma observação assim, em geral na minha casa e em alguns objetivos de vida que eu tenho, e coloquei assim uma lista de aquisições materiais mesmo, né? Coisas que eu preciso para minha casa, algumas coisas que eu preciso para o meu desenvolvimento. E aí eu coloquei um monte de coisas, né? Instrumentos musicais, eletrodomésticos, vestuário, cama, mesa e banho. Então, assim, foi uma lista de aquisições, né? E olhei para o meu planejamento orçamentário, né? Eu olhei para as minhas finanças e vi assim, né? O que de fato, né? É uma fantasia e o que de fato é possível. E é claro, existe todo um contexto para que tudo aquilo se torne possível, mas são todas coisas alcançáveis, assim, né? Eu não desejei nenhum iate para poder deixar lá numa marina em Dubai. Foi nada desse tipo aí, não. Até porque, né, eu tenho chamado de viver a pobreza e E nem ganhar na loteria, diga-se de passagem, né? Não, eu não jogo. Não coloquei essa expectativa, não. Não que o dinheiro não fosse me ajudar, mas é que aí como é que eu ia ficar, né, com a providência de Deus aí, né? Enfim, expectativa e realidade, né? A gente não vai tratar esse bloco como um grande meme para você poder desfrutar e se divertir, né? Porque a gente ouve muito essa frase expectativa e realidade com memes da internet, com brincadeira, e, mano, é divertido, não tem problema nenhum, eu dou risada com um monte, né? Expectativa e realidade, eu dou muita risada, mas a expectativa, a realidade, esse jogo, né? Essa brincadeira, ela tá muito ligada também com... Agora a palavra acabou de me fugir. Propósitos, né? Os propósitos que nós temos, que nós fazemos conosco mesmo, aqueles propósitos interiores que a gente faz, que parte também dos compromissos que a gente tem. Às vezes o nosso propósito é de cumprir aquele compromisso que eu não vinha cumprindo. Como nós falamos de responsabilidade, né? Assumir aquela responsabilidade que eu não assumi, né? Eu não vou ser muito longo nisso, né? Mas eu queria falar um relato para vocês aqui. Nas Olimpíadas de 1984,
84. Você lembra, Ricardo, onde foi essas Olimpíadas? 84? Não foi a de Lembrei. Los Angeles. Foi Los Angeles. Nas Eu ia Olimpíadas falar de Los Atlanta. Angeles. Não, Atlanta foi 96. 84 foi Los Angeles. Eu anotei o nome aqui da mulher. É uma suíça, Gabriele Andersen-Schiess. Ela era maratonista, né? E a história dela é bem conhecida, é bem divulgada, né, no mundo inteiro, porque foi um grande exemplo. Teve a corrida da maratona e ela chegou 23 minutos depois da primeira ou da primeira colocada. Ou seja, a primeira colocada chegou, ela cruzou a linha de chegada e a Gabriele chegou 23 minutos depois. É normal você ver numa maratona chegar o primeiro e os outros virem logo atrás, cruzando a linha, tentando chegar no seu objetivo. E a Gabriela, ela era uma boa maratonista, ela não era ruim, ela não estava naquela posição porque ela era ruim. Não, ela teve uma corrida que não foi a melhor dela, tudo bem. Mas a cena que é mais importante foi como ela entrou no estádio que terminava a corrida, né? A maratona é assim, ela começa num ponto e tem um ponto de chegada. O ponto de chegada era o ginásio olímpico ali de Los Angeles. E quando ela entrou no estádio, ela não estava mais correndo, ela estava cambaleando, né? Cambaleando, e muitas pessoas foram amparar ela, né? Porque para quem estava olhando de fora, a corrida para ela já tinha acabado e ela ia desmaiar, ela ia morrer. Só que ela ia pedindo para que as pessoas não amparassem, deixassem com que ela daquele jeito fosse chegar no seu objetivo. Ela tinha o propósito de completar aquela prova. Ela tinha como objetivo cruzar aquela linha. Chegou um ponto que eu imagino que ela iniciou, como ela era uma atleta profissional, ela iniciou a maratona querendo chegar em primeiro, né? Querendo ganhar. Mas à medida com que ela foi percebendo o seu desempenho, percebendo a sua condição, né? Vamos pensar com a cabeça da Gabriele, né? Os objetivos dela foram mudando. Talvez ela chegar num tempo que fosse satisfatório. Tempo de partida com tempo de chegada, um tempo que fosse satisfatório, visto que ela não tinha mais condições de ganhar. Só que a condição dela foi ficando mais difícil, até chegar ao ponto que o propósito, a expectativa, né, dela, o compromisso que ela assumiu com ela mesma, foi de cruzar a linha. E se ela abandonasse a corrida, ela não teria mais propósito nenhum a ser cumprido, mais objetivo nenhum a ser cumprido. No pensamento dela, não existe como objetivo eu chegar até aqui e até aqui foi onde deu. Ela traçou vários objetivos e as circunstâncias foram determinando para ela que esse ou aquele objetivo não seria possível de ser completado. Mas o que ficou claro para mim é que ela não deixou de ter um objetivo. Tendo um objetivo, ela foi estabelecendo os seus propósitos, as suas metas, onde ela quer chegar a partir daquela circunstância que ela se encontra. A ponto de que ela chegou até o final, eu não lembro se era o preparador físico dela ou se era um médico, que nos últimos metros ficou do lado dela. Não tocou nela, mas ficou do lado até que ela pudesse cruzar a linha, e assim que ela cruzou a linha, aí ela desabou. Ela podia ter desabado antes? Podia, claro que podia. Mas ela foi dentro do propósito que ela estabeleceu, superando todas as adversidades que ela tinha, sejam elas físicas, sejam elas mentais, né? Seja elas circunstanciais. O relato dela fala que aquele dia ela estava sentindo um calor que não é próprio nem dos treinamentos dela, nem do local que ela vive. Ela é suíça. Suíça é frio pra caramba, é muito frio. E Los Angeles é uma cidade muito quente. Estava num dia excessivamente quente, que com certeza não fez parte dos treinamentos dela. Então as circunstâncias para ela fizeram com que ela traçasse novos objetivos, criasse novas expectativas, e a partir desses objetivos e expectativas ela foi traçando pequenos propósitos a serem cumpridos. O próximo metro, o próximo passo, né? Era uma meta, era um objetivo a ser seguido. E ela foi superando dificuldades, superando circunstâncias, superando adversidades, até que o objetivo final, o propósito final dela fosse alcançado. Eu fiz a minha listinha, né, como eu falei no começo, de aquisições, né, coisas que são possíveis de ser alcançados, que eu vou trabalhar por elas. Mas eu não tenho nada garantido de que eu vou conseguir alcançar todos esses objetivos. Então, dentro dessas
dessa condição, dentro dessas circunstâncias, eu tenho que saber trabalhar como eu vou lidar com essa situação caso eu não consiga, ou caso eu consiga, qual será a manutenção dessas conquistas, né? Porque um grande problema das expectativas, um grande problema dos propósitos é o que fazer quando a gente os conquista. E aí é uma pergunta que a gente pouco se faz. Eu tenho as minhas metas, tenho os meus objetivos, tá, mas uma vez alcançados, o que eu vou fazer com eles? O que eles vão representar para mim? É mais uma medalha que eu vou pendurar na minha parede, no meu relicário, no meu salão de troféus, na minha sala de troféus? Quando eu conquisto algo que era uma expectativa minha, eu tenho que dar sentido a ela, né? O sentido de uma vitória, o sentido de uma conquista não está somente na conquista, mas no que ela vai representar a partir dali. A conquista da Gabriele não foi a medalha, mas foi algo talvez até maior. O sentido olímpico, né, passa pela desportividade, sim, mas também passa pela superação de limites, e isso foi o que ela deixou marcado, né? Foi essa marca dela, de que nós podemos superar, nós podemos vencer as nossas adversidades. Talvez se ela ganhasse, ela seria só mais uma medalhista de ouro. Tanto que nessa maratona, nessas Olimpíadas, pouco se sabe sobre a vencedora, mas que ficou marcado foi aquela que alcançou um objetivo muito maior. Porque para aquela que venceu, talvez vencer seja fácil. Ela não teve muita coisa a superar, não teve muitas expectativas sobre ela, né? Ela não colocou muitas expectativas sobre si, porque talvez ela tivesse certa da sua vitória alcançada, vida que segue. Porém, a Gabriela, ela teve outras expectativas, teve que criar novas expectativas a partir das circunstâncias, e a conquista que ela teve se tornou algo muito maior do que se ela tivesse conquistado a medalha. Trazendo um pouco para a nossa vida, nós temos que estar abertos a criar as nossas expectativas, mas saber que elas podem mudar, que elas não podem ser atendidas, e a gente não pode cair na apatia de desistir ou desacreditar de que a gente possa ter novas conquistas, de que a gente possa ter novos objetivos a partir de uma frustração, a partir de uma mudança de circunstância. As circunstâncias, elas estão aí, ou as adversidades, elas estão aí, mas o que determina as nossas expectativas, os nossos propósitos, são muito o modo com que nós vamos lidar com a verdade e a realidade que a gente encontra, né? Novamente, a gente começou querendo falar de expectativas e realidade. A gente cria as expectativas, mas a gente tem que estar preparado para lidar com a realidade, que nem sempre vai favorecer com que a gente alcance as nossas expectativas. Da minha listinha lá, dentro da minha cabeça, todas elas vão dar certo. Só precisa estar combinado com o universo. E talvez o universo, todas as circunstâncias que eu vou precisar passar para fazer as aquisições que eu listei, não concordem com o que eu pensei. E o que fazer com isso, né? O exemplo da Gabriela está aí para isso. Traçar novas expectativas, traçar novos objetivos, e dar sentido a isso. Talvez um grande problema que a gente encontre, e aí é uma coisa mais própria do ser humano, é uma vez que nós traçamos expectativas, objetivos, eles não foram alcançados, a gente aperta ou não apertamos, mas aquele programa instalado em nós, chamado frustração, desencadeia em nós um sentimento de apatia, e aí a gente acaba paralisando e não definindo para nós novas metas, novos objetivos, novos propósitos ou novas expectativas. 2021 chegou. Acredito que não só eu, mas todos nós, de maneira parecida ou diferente, traçamos as nossas expectativas, as nossas metas, mas o que eu gostaria de deixar aqui pra gente é que, se elas não forem cumpridas, se as circunstâncias não favorecerem, trace novas expectativas. Avalie as suas condições, avalie o que você tem com elementos para chegar às suas expectativas e trabalhe por elas. Se não der certo, trace novas. A gente tem o exemplo da Gabriele aí, como bem no começo eu falava, o objetivo era vencer, como ela viu que ela não tinha mais condições, as circunstâncias não favoreciam, o objetivo dela passou a chegar, visto que chegar se tornou uma coisa muito difícil, né? O objetivo dela passou a ser apenas terminar. Então a gente tendo esse jogo de cintura com nós mesmos, que a gente às vezes é muito maleável com os outros e muito duro com nós mesmos. Sendo um pouco maleável com nós mesmos, não alcançando o objetivo, não alcançando a nossa expectativa, trave outras, escolha outros, mas não se coloque numa condição de apatia, de derrota, né? Ou de final. Eu ouvi essa frase de várias vezes,
vezes, de muitas maneiras diferentes, e até ontem eu nunca ouvi falar de ninguém que poderia ser um possível autor dessa frase, mas ontem eu ouvi quem seria o possível autor dessa frase, e me parece, eu não confirmei, mas que é do John Lennon. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o final. Se ainda não deu certo, é porque não chegou o final. Me parece que essa frase é do John Lennon, né? Se não for, por favor, você souber de quem é, deixa aí no comentário quem é essa frase, ajude a gente aí a passar a informação certinha. Mas se ainda não deu certo, é porque não chegou ao final. Se aquela expectativa que você traçou, que você imaginou, ela não deu certo, não se coloque numa condição de terra arrasada, numa condição de derrota. Trace novos objetivos, trace novas metas e use de novos recursos para poder chegar até lá. Bom, enquanto o Tadeu falava, me via muito a imagem, né, dela. Se eu não me engano, essa imagem tá registrada, tá gravada, né, aí no YouTube aí da vida. E eu vou até mais longe. Eu estava lembrando muito do clipe da Gloria Estefan, que também foi tema de Olimpíada. Não lembro agora qual Olimpíada foi. Atlanta 96. Atlanta 96. Foi. Tinha o clipe da Gloria Estefan, The Witch, onde mostrava essas imagens de superação. Que a letra da música, no caso dela, é uma lição de superação, né? Fala, Tadeu. Posso passar só um trechinho da versão em espanhol do tema dessa Olimpíada? Manda bala. Puedes llegar lejos a las estrellas al dar, hacer de sueños realidad. Puedes volar alto sobre las alas de la fe, sin más temores puedes llegar. Obrigado, gente. Bom, depois dessa eu tenho que mandar o nosso professor de línguas latinas, né? O Luiz Gustavo, ele mandou bem no espanhol ou não mandou bem no espanhol? Sim, pressuposto. Pressuposto, então agora é Costé? Não, mas sabe, o Tadeu falando assim, realmente, né, como a frase que ele termina, né, no final tudo vai dar certo, e não vai dar se não deu certo, porque ainda não é o final. E é de verdade, ele ia dizendo, né, e essa imagem realmente fica muito forte na nossa cabeça, né, na Gabriele, e eu ia lembrando de algumas outras, né, até mesmo de uma Olimpíada que 2003 ou 2004 do Claudinei, né, é o brasileiro, ganha medalha também, né, que ele sofre um atentado, né? E mesmo assim, eu acho que todo mundo ele tinha tudo para poder dar desculpas, né? Para poder chorar, lamentar. E ele entra no estádio justamente nessa maratona fazendo aviãozinho, que era um símbolo já era um símbolo, né? Do Brasil e passou a ser um símbolo também de alegria, né? Acima de tudo. Eu acho que o que me marca mais é que quando ele deu uma entrevista, né? E para aqueles que não recordam, né? Foi um grego que ajudou ele, né? E quando ele foi fazer a entrevista, ele falou: nossa, porque você não ganhou medalha. Depois ele ganha uma medalha de honra, que a Gabriele também ganha, se eu não me engano, ela também ganha essa medalha, uma medalha de honra, né, de espírito esportivo. E esse grego também ganha essa medalha, né, por ajudar ele, pela determinação de deixar e realmente, né, tirar aquele ser, né, não vou falar mal do irmão também, mas daquele ser, né, que fez esse atentado. E quando o Claudinei é questionado, ele fala que ele não ganhou a medalha de ouro, mas ele ganhou um amigo, né? Depois desse grego, eles se tornam muito amigos. Eu acredito que sejam amigos até hoje. Um outro momento, né? Um momento de anime, assim, é um anime que eu não sou tão fã, mas este momento de superação, né? De propósito, acima de tudo. Não vai falar de Naruto, não, né? É de Naruto. É o Rock Lee, é a luta do Rock Lee com o Gaara, né? e traz realmente assim, porque acima de tudo ele quis continuar lutando, sabe? Eu acho que esse é um olhar que temos que ter também, independente do desejo, né? Das dificuldades, é importante a gente continuar lutando. Eu vou me redimir aqui com o Tadeu, lembrar um outro momento do meu santo do ano, muito marcante, né? Né? Você do Facebook que está vendo, você já sabe um dos momentos, que é no jubileu dos anos 2000, né? Dele entrando, já muito doente, na catedral, né? E ele entra
no absoluto silêncio, e tudo que se ecoa dentro da catedral, né, é o báculo dele batendo no piso, no mármore, né, e ele já bem debilitado, ele entrando. É uma cena muito marcante. E por que eu falo que é de superação? Porque ele era papa, ele não tinha necessidade, talvez, de fazer aquilo, porque ele já estava realmente todo fragilizado, né, com a sua enfermidade, mas mesmo assim ele quis honrar a Deus acima de tudo, né, e simbolizou um dos momentos mais marcantes. Assim como uma das suas homilias na jornada da Polônia, né, a primeira jornada de Polônia que ele participou, aonde ele não tinha mais voz, né, ele tentava começar a sua homilia, né, a sua reflexão, a voz não saía, né, muito devido à sua debilidade também. Um bispo, um cardeal, né, muito elegantemente quis tomar a sua homilia e ele não deixa, né? Ele toma da mão e ele quer fazer, e com o incentivo dos jovens, né? De todos os jovens que estão ali louvando a Deus, né? Gritando, né? O brado que fica por muitos anos que sim, eu sou a juventude de São João Paulo, né? E aí ele consegue, faz uma homilia por quase 40 minutos, né? Dando aquele brado aos jovens, que jovens sejam o fogo do mundo, jovens seja este que transforma o mundo. Jovem, se você for jovem de Deus, você será esse que botará fogo ao mundo, né? Uma homilia que fica nas nossas cabeças, né? Nos nossos corações. Né? Eu acho que são alguns momentos, superação acima de tudo, né? E de expectativas de quem rompe a expectativa e faz da realidade algo acima da média. Voltando um pouquinho, falando, né? Justamente essa imagem é muito forte, essa imagem, né? São uma imagem que me marca muito. E a honrar um pouquinho também aí o meu santo do ano, já tratando ainda mais amizade, eu quero dizer para vocês que vão nos acompanhar o ano todo, eu vou sempre dizer, trazer alguma reflexão de São João Paulo II, porque eu acho que o mundo inteiro merece conhecer um pouco mais de quem foi, grande santo da igreja, né? E, acima de tudo, esse grande filósofo, teólogo, artista e o que mais você quiser dar como exemplo aí. Atleta, ator. E por aí vai, né? Sobre o propósito, de forma pessoal, eu sempre fui uma pessoa que teve anos que tinha propósitos muito bem estabelecidos, eu era uma pessoa que fazia uma reflexão, às vezes alguns retiros pessoais, né? Que é o momento que você reza um pouco mais com isso, né? Para poder entrar com os propósitos muito fiel à vontade de Deus, e algumas vezes não também, algumas vezes era um negócio assim de ser um sonhador, né? Eu vou fazer umas coisas que passava a não ser tão alcançáveis. Mas coisas que já não são tanto de um homem de exatas, né? E para mim é muito, não vou falar fácil, mas são propósitos extremamente calculáveis, né? Acima de tudo. Então, às vezes eu não me permito mais sonhar tanto, né? Mas sim colocar objetivos que eu possa ser alcançado com o meu coração e com a força da minha. E refletindo enquanto o Tadeu falava, o Ricardo também, eu olhava e dizia assim, nossa, como eu sou realizado, né? Eu vou deixar aqui também um programa para poder não me alongar tanto. Tem um programa que eu falo mais sobre os objetivos que eu alcancei nos meus 30 anos de vida, né? Olhando para trás, dos 30 anos de vida que eu tive, eu não teve um objetivo que eu não tracei, eu não alcancei, né? Não foi muitas vezes da forma que eu quis, não foi no tempo que eu quis, não foi como eu imaginei, foi alcançado, sabe? Seja no aspecto da faculdade, seja no aspecto missionário, que eu sempre tinha no meu coração, que eu tinha um lugar na igreja para mim, né? Ou seja, no aspecto de sair, morar fora do país. Como eu disse, não foi da forma que eu imaginei, mas aconteceu. O afetivo tá como, irmão? O afetivo tá aí e tá batendo forte. Quero dizer é só para eu ser um pouquinho eu, porque eu tava muito pouco eu aí, assim, tava faltando alguma coisa. Mas eu quero dizer que você que vai acompanhar o vídeo que eu vou deixar aqui no card, tá? O afetivo está nos 30 anos, então eu estou com os 30, ainda estamos aí, beleza? Estamos aí, vai dar certo, né? De exatas mesmo. O ano só vira quando a gente faz 31, né? Então tem até novembro aí e vai dar certo. Mas é isso, pessoal. Eu acho que é muito importante você olhar e também louvar a Deus pelo que você conquistou, sabe? Às vezes a gente fica nessa sede de só correr atrás daquilo que eu tenho que conquistar e esquece de olhar um pouquinho aquilo que você conquistou, sabe? E ter essa expectativa assim de um futuro melhor, mas também contemplar a realidade de conquistas que Deus te proporcionou
e que seus esforços, o seu coração também o conduzir, beleza? Não perca isso. Principalmente não perca os momentos com as pessoas que você ama, acima de tudo, sabe? Porque são esses momentos que muitas vezes vão ser retratados no mais profundo da sua mente e com certeza no mais profundo do teu coração. Fica a dica aí. Grande abraço, shalom, curta, comente, compartilhe e é nóis. Fixa. E deixa aí a mensagem, depois, volta Angélica, deixa aí nos comentários, volta Angélica. Sim, E expectativa depois da uma volta aula, da Angélica. né? Pedir Angélica, a volta da Angélica. Só me resta Angélica concluir da seguinte 2021, forma. versão 2021. Na comunidade, a gente tem um famoso projeto de vida pessoal, o PVP, onde traçamos algumas metas. E uma dica que eu posso dar para você que está no começo de ano, está traçando as suas, trace de metas que você possa fazer. Não sonhe muito, mas de uma forma concreta, você possa fazer. No mínimo 3, não precisa elencar 10. No mínimo 3, né? Como o Tadeu foi falando, ou seja, no campo da pessoal, no vestuário, algo que você possa fazer, trace, escreva. Como o Gustavo falou durante a fala dele, busca a concretização, se permita, faça acontecer. Acho que esse é o grande recado para esse 2021. Trace suas metas, mas não fique esperando sentado. Simplesmente faça acontecer. E com isso chegamos ao fim de mais um Sem Categoria. Agradeço você desde já que nos acompanha pelas mídias sociais, pelo Facebook, pelas plataformas digitais, né? Aguardamos ansiosamente a volta de Maria Angélica, hashtag volta cereja, volta cerejinha. Vai pegar, hein? Volta cereja. Volta cerejinha vai pegar, ela vai me bater depois dessa. Não, volta cerejinha, eu apoio. Sobe a tag aí, volta cerejinha. Volta cerejinha. E até a próxima. Não esqueça de compartilhar, de assinar o canal, indique para os seus amigos.